Você está aí, não está? Com essa sensação de que algo fundamental falta. Uma inquietação silenciosa que te acompanha, mesmo quando tudo parece no lugar. Uma dor sem nome, um vazio que nenhuma conquista consegue preencher. Eu sei o que é isso. Eu vivi isso. Por muito tempo, eu achei que era o único a sentir isso. Mas não é, e o que eu tenho para te contar agora, é algo que eu só entendi tarde demais, lá pelos meus 70 anos, mas que talvez possa te poupar algumas décadas de busca inútil e sofrimento calado. Eu sou o William, tenho 77 anos. E não, eu não sou um guru, nem um coach, nem um terapeuta. Sou só um homem que passou a vida inteira correndo atrás de uma coisa que ele não sabia o que era. Um homem que construiu impérios de concreto e ferro, erguendo prédios e pontes. Tive carros caros, casas grandes, mas que, na calada da noite, sentia um buraco no peito. Um buraco que parecia sugar toda a luz. Levei mais de 70 anos para entender a origem desse vazio e, mais importante, para entender que ele não precisava me definir. Minha história não é única. É a história de muitos de nós, homens. Nós, homens, fomos ensinados a preencher esse vazio com coisas. Com títulos, com dinheiro, com a aprovação dos outros. Fomos programados para buscar lá fora o que achávamos que nos faltava aqui dentro, desde muito cedo, desde que éramos meninos. E a gente corre desde cedo, com uma sede insaciável por reconhecimento, por um muito bem que nunca vem de verdade. A gente se compara, se exige, se sacrifica horas de sono, momentos em família, tudo em nome de uma validação externa que parece sempre escapar. E quando chega lá, no topo daquela montanha que a gente tanto suou para escalar, olha para baixo e a paisagem é a mesma, o mesmo vazio, só que agora, com a vista mais ampla. É a vergonha de não ser suficiente, de ser invisível, que nos faz seguir adiante, mesmo quando o corpo e a alma pedem um tempo, um descanso. Meu pai, ele não era um homem de muitas palavras. Ou de abraços. A presença dele era como uma sombra fria que se estendia por toda a casa. Lembro de um dia, eu tinha uns 7 anos, e tinha tirado nota máxima em matemática na escola primária. Cheguei em casa, todo orgulhoso, segurando a prova como um troféu, com o coração batendo forte de expectativa por um elogio. Mostrei para ele, meu pai. Ele olhou rapidamente, balançou a cabeça sem emoção, e disse com a voz grave, sua obrigação. Não fez mais do que o esperado. Nenhuma palavra de elogio, nenhum sorriso, apenas a frieza de suas palavras que me cortaram por dentro. Aquele dia, eu entendi que o amor, ou o que eu achava que era amor, era condicional. Era algo que eu tinha que conquistar, provar, incessantemente, através de feitos e resultados. A mensagem era clara, gravada a ferro e fogo na minha alma: você só vale se produzir. Você só vale se for o melhor. E mesmo assim, talvez não seja o suficiente. Era uma sentença silenciosa que eu carregaria por décadas. Eu aprendi a esconder a dor, a raiva contida, a vergonha de não ser o bastante. Eu me tornei um pequeno soldado, sempre em busca da próxima batalha para provar meu valor, para ser visto, para finalmente merecer um olhar de aprovação. A invisibilidade era a maior ameaça, o maior medo que me impulsionava a continuar. Aos 40, eu tinha tudo que um homem deveria ter. A empresa de engenharia que eu construí do zero, com mais de 100 funcionários, uma casa imponente com piscina e vista para a cidade, o carro importado reluzente na garagem. A sociedade me via como um sucesso inquestionável, um modelo a ser seguido. Naquela noite, estava sentado na minha sala, com a taça de uísque na mão, a lareira acesa crepitando, o silêncio da casa era ensurdecedor. Senti um frio na espinha, um arrepio que não vinha do vento. Não era felicidade, era um buraco negro, um abismo sem fundo. Um vazio que parecia sugar toda a minha energia, toda a minha razão de ser. Eu tinha chegado ao topo da minha própria montanha, e lá, não havia nada. Nenhuma satisfação duradoura, apenas um eco daquelas palavras de infância, não fez mais do que o esperado. Eu tinha provado meu valor para o mundo, mas não para mim mesmo. Eu me senti completamente sozinho, com uma dor sem nome que me sufocava por dentro, invisível para todos, até para mim. E esse vazio não ficou só na carreira. Ele se derramou nos meus relacionamentos. Repeti o padrão com minha esposa, Maria. Eu queria amá-la, eu juro que queria, mas não sabia como. Era como se houvesse um muro invisível entre nós, feito de medo e expectativas não ditas, impedindo qualquer conexão real. Eu a tratava como tratava meus negócios, com pragmatismo, com a expectativa de que ela cumprisse um papel, mas sem a verdadeira conexão, sem a vulnerabilidade.
Meus filhos. Ah, meus filhos. Eu os amava, à minha maneira torta e distante, mas era um amor que não sabia se expressar. Mas era uma forma de amor distante, condicionada. Eu exigia deles o que meu pai exigiu de mim: excelência, resultados, perfeição. Não sabia como estar presente, como oferecer um abraço sem uma agenda oculta, sem uma cobrança. Meu medo de ser rejeitado, de não ser bom o suficiente, me impedia de me entregar. Eu era um homem que tinha tudo, mas não tinha a si mesmo para oferecer a ninguém, nem mesmo à minha própria família. Conheci homens como eu, com histórias parecidas. Alguns ainda correm. O Ricardo, meu antigo sócio, aos 65, ainda está na briga por mais um contrato milionário, mais um reconhecimento em jornais de negócios. Ele parece exausto, com olheiras profundas, mas não consegue parar. É como se estivesse preso em uma corrida sem linha de chegada, uma busca incessante. Outros pararam. Lembro do Zé, meu amigo de infância, que faleceu há alguns anos. Ele nunca teve uma carreira brilhante, nunca foi rico, morava numa casa simples no interior, sem grandes luxos. Tinha um pequeno negócio de marcenaria, fazendo móveis à mão. Mas a paz que ele carregava no olhar, a forma como ele conversava com os filhos, com a esposa, com os netos, era diferente. Ele ria de verdade, se emocionava sem medo, estava presente em cada momento. Eu via nele uma leveza, uma suficiência interna que eu só fui entender bem depois. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele era, simplesmente, e isso me intrigava e me incomodava profundamente na época, porque era algo que eu não tinha, e nem sabia como ter. Liberdade, eu pensei por décadas, era ter dinheiro para fazer o que quisesse, para viajar o mundo, para comprar o que me desse na telha. Hoje, eu entendo que liberdade é ter a coragem de não fazer nada que não ressoa com a sua alma. É a permissão para parar de correr, para dizer não ao que não te serve, sem culpa, sem medo de julgamento externo. Suficiência não é ter tudo. É sentir que o que você tem, quem você é, já é o bastante, já é completo. É a aceitação profunda de que suas falhas e suas qualidades fazem parte de quem você é, e que não há nada de errado nisso. É a paz de espírito que vem de dentro, e não de fora, de aprovação ou bens materiais. Presença não é estar fisicamente em um lugar, olhando o celular ou pensando no próximo compromisso. É estar ali com o coração aberto, com a mente tranquila, realmente conectado ao momento, às pessoas, a si mesmo. É sentir a vida em cada respiração, não apenas executá-la como uma tarefa. É a capacidade de saborear o agora, de estar inteiro. A gente corre porque tem medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de ser invisível, de ser esquecido. Medo de ser abandonado, como nos sentimos na infância, quando mais precisávamos. E cada nova conquista externa, cada novo cargo, cada novo bem material, é só um band-aid nessa ferida antiga, que nunca cicatriza de verdade, apenas é coberta temporariamente. É uma tentativa desesperada de calar aquela voz interna que diz: você é um fracasso. Mas essa voz não é sua. Não é a sua verdade. É a voz do passado, ecoando as expectativas e os julgamentos de quem te feriu, de quem te ensinou a não confiar na sua própria essência. É um eco distante, mas poderoso, que você pode aprender a silenciar. E enquanto você busca a validação lá fora, você entrega o seu poder, a sua paz, para as mãos de outros. Você se torna um marionete das expectativas alheias, sempre tentando preencher um copo furado com água, sempre buscando a aprovação que nunca virá de fora, da forma que você realmente precisa para se sentir completo. Você não precisa mais correr. Não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa mais carregar essa vergonha silenciosa, essa dor sem nome. Pare, respire fundo. Permita-se sentir esse vazio, nomear essa dor que você tem carregado por tanto tempo, sem julgamento, apenas com aceitação. Olhe para dentro, para o homem que você se tornou, com todas as suas marcas e cicatrizes, e para a criança que ainda está aí, escondida, esperando um abraço que nunca veio. Seja esse abraço para si mesmo. Você é suficiente, exatamente como você é, com todas as suas imperfeições. Sua existência já é a sua validação, o seu maior valor. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se você sentiu um pedaço da sua própria história nas minhas palavras, se algo ressoou com a sua alma, talvez ele possa tocar alguém que você conhece. Compartilhe este vídeo com um amigo, um irmão, um pai. Talvez juntos, possamos ajudar um outro homem a parar de correr e finalmente encontrar a paz que ele tanto busca lá dentro.